Deus hoje vai falar muito com você. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 32, versos 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Só até aqui. Pode se sentar. Jeremias é um profeta maior da Bíblia. Maior não porque era melhor, maior porque a sua comunhão com Deus era maior. Algumas pessoas, cristãos, teólogos, dizem que os profetas maiores escreveram maiores profecias. Os seus livros têm maiores páginas. Eu prefiro entender de outra forma. Eu prefiro entender que se escreveram muito é porque tinham muita comunhão com Deus. Você nunca poderá dar de Deus aquilo que você não recebeu dele. Você nunca poderá testemunhar de Deus aquilo que você não foi transformado. Você nunca poderá pregar sobre Deus se você primeiro não for pregado. Jeremias, sendo uma pessoa auspiciosa, uma pessoa sensível, quanto mais sensíveis nós somos a Deus, mais Deus nos usa em loucuras. Os menos sensíveis são aqueles que começam a achar que Deus é louco. Deus não é louco. Deus usa loucos. E esses loucos, eles não estão nem aí para aquilo que vão pensar a respeito do que vão fazer, o que vão falar, ou a forma como vão agir. Eles simplesmente vão e fazem o que Deus manda fazer e está acabado. Então, para Deus não tem perninha cruzada de tal jeito, bracinho apoiado de tal jeito. Deus, ele não olha para isso. E Jeremias era uma pessoa que estava propiciamente pronta para ser usado por Deus. E aqui, no meio de todo este entrevero que o povo está passando, Deus, ele chega para Jeremias, ele diz assim: olha, vai lá e adquire um campo, compra um campo, compra um terreno. Veja bem que todo mundo estava no cativeiro. Israel estava totalmente vazio. E Deus, ele chega para Jeremias e diz assim: olha, vai lá e compra um campo, um terreno. Quando você comprar esse terreno, você vai receber duas escrituras. Você vai receber uma escritura selada, e você vai receber uma escritura em aberta. O que se fazia? Pegava-se a escritura selada e guardava-se num lugar seguro. E a escritura aberta era aquela que se deixava ao alcance para ser consultada por qualquer pessoa que viesse questionar a propriedade daquilo que você comprou. Então, por isso tinha uma selada e uma aberta. Só que Deus, louco, ele chega e diz para Jeremias: pega as duas escrituras e põe dentro de um vaso de barro, tanto a selada como a aberta, para que as duas se conservem por muito tempo.
tremendo isso, porque você vai entender o que é isso quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:7, diz assim, que nós temos um tesouro guardado dentro de um vaso de barro, para que a excelência de Deus seja revelada, poder seja revelado, para que ninguém confunda poder de Deus com o poder dos homens. Então a escritura selada e a escritura aberta é a nossa vida. O campo adquirido fomos nós. Deus nos comprou. E Ele disse assim, vai lá e compra o campo. E depois você pega a escritura desse campo e você guarda dentro de um vaso de barro que somos nós mesmos. A escritura da nossa compra está guardada dentro de nós mesmos. E o melhor de tudo é que Ele manda guardar a selada e a aberta. A selada é aquela que vão nos questionar se nós somos crentes mesmo ou não. Mas isso não agora. Esta selada não será aberta. Esta selada é para ser mostrada quando você for entrar no céu. A aberta é aquela que nós chamamos de testemunho, e que você mostra essa escritura em todo tempo na sua vida. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, é para que se manifeste o meu poder e não deles. Eles têm que entender que eles foram comprados e eu não guardei a escritura. Eles fazem da escritura aquilo que eles quiserem. Eles fazem do que eu fiz para eles o como eles quiserem. Ou eles rasgam a escritura, ou eles guardam essa escritura para que ela se conserve durante muito tempo. Porque um dia esta escritura selada, ela será aberta. Nós vemos a escritura selada sendo aberta no livro do Apocalipse. Quando João ele sobe as partes mais altas de uma revelação e ele vê um livrinho, é uma escritura selada, e ele pergunta assim, quem é digno de abrir o livro? E aí um anjo repete, dizendo assim, você está perguntando quem é digno de abrir o livro? Aí o anjo aponta para o cordeiro e diz assim, eis aí o cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, porque ele foi morto. É a morte que nos comprou, e somente o proprietário pode abrir a escritura selada. Então eu vim aqui para te dizer o seguinte, Ele é teu dono, Ele manda, Ele desmanda, Ele guardou a escritura, e Ele diz para você o que é que você tem feito com a escritura aberta, o que é que você tem apresentado como sendo documento de compra. Quando você é questionado do teu cristianismo, quando você é questionado da unção que Deus derramou na sua vida, o que é que você tem apresentado? A escritura selada será aberta. O Senhor está dizendo, eu vou abrir o rolo um dia. Então guarda e conserva bem guardado dentro do vaso de barro, para que se manifeste o meu poder e não o seu, diz o Senhor dos Exércitos. O livro do profeta Isaías fala a respeito de aquisição. Quando o Senhor ele diz assim que ele manifestou-se dizendo o ano aceitável do Senhor. Quando Cristo pronunciou essa escritura, quando convidaram-lhe para pregar numa sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías, achou onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos doentes, aos famintos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que quando você vai na escritura, está faltando um trecho da escritura. O ano aceitável do Senhor é o juízo.
Jesus não disse esse texto na sinagoga. Jesus só disse assim: eu vim aqui para que vocês possam resgatar a sua escritura da mão de Satanás. O ano aceitável do Senhor foi uma deixa que Deus deu a Israel, porque Ele havia dito para Israel assim: a terra nunca será de vocês. Quem tem casa própria aqui? Deixa eu ver. Quem tem casa própria? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Isso. Quem tem escritura da casa que comprou? Levanta a mão. Quem tem? Isso. Vocês sabiam que essas escrituras são falsas? É louco o negócio, né? Não é louco o negócio? Não é louco? Nossa, meu, eu estou pagando a maior nota por mês, você vem dizer que o bagulho é falso, mano? É falso. Porque o Senhor diz assim: a terra é minha. Como é que você diz que você é dono do pedaço de terra e Ele diz: a terra é minha? Você comprou de quem? Quem foi que te vendeu sem autorização dele? Quem te vendeu está dizendo que o proprietário que ele comprou era Deus? No livro de Levítico diz assim, ó: o máximo que vocês vão poder fazer comigo é alugar a terra de mim. E sabe como é que era a regra? Você sabe por que o povo foi pro cativeiro? Ah, porque eles pecaram. Pecaram, lógico que pecaram. Mas você sabe qual foi o pecado? Achar que eles eram donos da terra. É isso que mandou o povo para lá. E você sabe por que eles ficaram 70 anos? Não, né? A cada 7 anos de uso da terra, 1 ano de descanso. A cada 7 anos de uso da terra, 1 ano de descanso. Quando chegasse o jubileu, 49º ano, 7 anos, 7 anos, 7 anos, a terra tinha que descansar 1 ano. Ninguém plantava nada no ano do jubileu. E no ano do jubileu, dava-se o perdão para todos aqueles que por causa das dívidas haviam se vendido para outros credores para serem escravos e terem um salário para poder alimentar sua família. Então, quando a pessoa entrava numa depressão financeira, o que ela fazia? Ela ia lá e ela se vendia. Olha, eu sou um excelente trabalhador, fazia o marketing dela, se vendia, e ela ficava trabalhando. Quando chegasse o ano do jubileu, era o ano aceitável do Senhor. Então, se ela tivesse juntado um dinheiro para pagar a remissão da venda dela, ela se tornava livre e voltava a ser do Senhor que ela pertencia antes. E o Senhor que ela pertencia antes era Deus. Então, como nós participamos do jubileu, no ano aceitável do Senhor, quem nos resgatou da mão de Satanás foi Jesus, pagando o preço na cruz do Calvário. Então, quando ele disse para Israel: eu vim aqui para vos anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não falou de juízo. Ele tirou o texto do juízo. Porque Jesus queria remir Israel das mãos de Satanás. E o ano aceitável do Senhor é esse ano que nós estamos vivendo. É o ano do resgate da minha vida e da sua vida. Então, quando o resgatador passa pela nossa vida, nós temos uma escritura aberta. A escritura aberta é a palavra de Deus. Então, a escritura aberta, quando o resgatador passa e ele pergunta: já foi comprado? Você abre a escritura aberta e diz: Jesus Cristo me comprou na cruz do Calvário. Então o remidor diz: não é lícito te remir. O maior remidor tem o direito de aquisição sobre a tua vida. Aonde foi que você viu isso? No livro de Ruth. Lembra como Noemi e Esther, Noemi e Ruth, elas estavam voltando da terra de Moabe, não é? E aquela menina precisava ser resgatada.
mas havia um resgatador maior. E esse resgatador, ele tinha direitos sobre a vida da menina. Então ele disse assim: não me interessa, Remila. Então o segundo resgatador veio e a resgatou. Quem é o segundo resgatador? Jesus, porque o primeiro resgatador falhou, foi Adão. O primeiro resgatador, dono da terra, era Adão. Adão pega a terra e entrega na mão de Satanás. Quando Jesus vem, Jesus adquire toda a terra. Satanás deixa de ser príncipe deste mundo e nós estamos vivendo do reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o reino de Deus vos é chegado. Por quê? Porque o remidor maior e o dono da terra chegou para tomar posse da herança. Então, se você não entende as coisas do reino espiritual, você fica boiando, achando que vem aqui na frente e levantar a mãozinha para ter um nome escrito no livro da vida. Deixa eu dar notícia para você: o teu nome só será escrito quando o segundo rolo for aberto, que é a escritura definitiva for aberta. Aí você é que tem que me dizer se quando o resgatador passou, você entregou a chave da tua vida para ele. Então quando Deus, ele chega aqui, ele diz assim: olha, pega as duas escrituras e guarda as duas escrituras. Deus, ele está dizendo que o teu testemunho será avaliado no final e não agora. Porque tem muita gente que faz as coisas para os outros verem agora. Ele não quer que ninguém veja o que você está fazendo agora. Os dois rolos estão guardados dentro do vaso. E você sabe como é que se guardava rolo no vaso? A gente consegue ver isso naquele grande mover de Deus, quando ele escondeu as escrituras perdidas do profeta Isaías e outros rolos da Bíblia dentro de vasos de barro, lá na terra de Qumran, nas cavernas de Qumran. E para poder esconder esses tesouros, quem colocava dentro do vaso de barro tinha que tomar um cuidado. Qual era o cuidado? Tinha que betumar o vaso por dentro e por fora. Você sabe por que é que nós estamos na terra hoje? Porque quando Noé escondeu o tesouro dentro do vaso, ele betumou o vaso por dentro e por fora. Por isso que nós estamos aqui, por isso que sobrou alguém do dilúvio. Então Deus, ele diz para você: você quer guardar os testemunhos? Você quer guardar a escritura? Betuma o teu vaso por dentro e por fora. Por quê? Porque nenhuma seta do maligno vai invalidar a verdade da escritura que está guardado dentro do teu vaso. Então tem muita gente que guarda as coisas de Deus dentro do vaso, mas o vaso não está betumado, o vaso não está protegido. O vaso, ele não tem o Espírito de Deus do lado de dentro. Quem betuma o vaso pelo lado de dentro é o Espírito de Deus. Quando você vai proteger uma madeira da água, existe aí um compensado chamado compensado naval. Esse compensado naval, ele é utilizado em grandes embarcações. Nós tínhamos um púlpito no início da nossa igreja que era construído de compensado naval. E aí, o que acontecia? Nós lavávamos a igreja e não tínhamos medo de molhar o compensado. Podia molhar o quanto fosse, a madeira não apodrecia. Nós ficamos 8 anos no lugar, pisando em cima do mesmo púlpito, lavando a igreja 3, 4 vezes por semana. E quando desmontamos do lugar e montamos em outro. Por quê? Porque era betumado, era protegido. Então o crente, ele não tem que ter medo do mundo, filho. Você não tem que ficar fugindo de pecado. Não, a Bíblia Sagrada diz que o crente betumado por dentro e por fora, sabe o que acontece? Ele resiste ao diabo e o diabo foge dele. Porque ele é betumado por dentro e betumado por fora. Agora, quando você está num processo de aceitação a Cristo, é até aceitável, porque você não conhece a Escritura, você não conhece a profundidade da Escritura, você não conhece a pessoa de Jesus Cristo, como ele manifestava-se, como ele se manifestou e como ele se manifestará. Repete comigo e diga assim: como ele se manifestava, como ele se manifestou e como ele se manifestará.
Jesus ele disse para o povo: como eu me manifestei, como eu me manifesto, mas ele segurou a revelação de como ele se manifestará. Sabe o que a gente está lendo essa semana? Que acho que maio de 2020 o anticristo vai ser apresentado ao mundo. E sabe quem é que vai apresentar? Aquele cara que você serviu durante muito tempo. Pergunta para mim, quem? O Papa. Já estão dizendo. Eu já vou dizer para você que é mentira. Tá certo? Mas eu estou dizendo para você que a volta de Cristo está muito mais aproximada do que aquilo que você possa imaginar. Você conhece quem foi Jesus, você conhece quem é Jesus, mas você não sabe como é que ele vai vir. Você não tem ideia. É por isso que ele eximiu da leitura o julgador. Porque o julgador, na causa da remissão das posses e das terras, era aquele cara que não tinha nada a ver nem com quem foi vendido e nem com quem comprou. Era um cara que julgava simplesmente por aquilo que ele via em documentos. Repete comigo que diga, documentos. Aí pergunta para a pessoa ao seu lado: qual é o documento que você tem que garante a tua entrada no céu? Pergunta para a pessoa do lado. Posso dar uma notícia para você? Você não tem nenhum documento. Nenhum. Agora pergunta para mim, por que eu não tenho? Porque ele deveria estar dentro de você. Ele deveria estar guardado dentro de você, selado dentro de você, muito bem protegido dentro de você. E a Bíblia Sagrada diz, livro de Jeremias, capítulo de número 18: porventura não poderei fazer eu isso com Israel, em que o vaso se lhe quebrou na mão e tudo que tinha dentro se manifestou? É por isso que muitas vezes a gente fica esperando: quebra ele, Jesus, quebra. Você não sabe o que você está falando, meu filho. Uma vez o vaso quebrado, ele só pode guardar relíquias do lado de dentro quando ele é reconstruído. Só que para ser reconstruído tem que passar pela mão do oleiro, tem que ser esmagado, amassado, triturado, para ele poder ser feito novamente. Ah, Jesus, me quebra de novo, me faz novamente. Você não sabe o que você está falando. Conserva o vaso que Deus te fez, detuma ele por dentro e por fora, guarda o documento da tua salvação, e você não terá medo de quem se manifestará amanhã. Guarda. Tem um corinho antigo. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mar não te encobrirá. Pela senda aberta tu caminharás. Guarda o contato com teu Salvador. Como é que a gente é betumado por dentro e por fora? Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Olha só. Pela senda aberta tu caminharás, indo em contato. O livro de Salmos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí Deus tem que guardar alguma coisa para a gente entender o que está escrito. Aí ele pega os vasos com os manuscritos dentro e esconde dentro de uma caverna. E para guardar dentro da caverna, ele manda uma enchente na terra, e a enchente cobre de água todas as cavernas. Quando ele quer revelar, ele faz a vazante da água, as cavernas se abrem e um pastor acha os vasos betumados com um grande manuscrito de valor do lado de dentro. Deus mandou o dilúvio, encheu a terra de água, e quem estava dentro da arca
não podia sair, tinha que ficar lá dentro. A única janela que tinha era voltada para cima. Quando a água baixou, todos os que estavam fora morreram, e do lado de dentro estava quem era agora o dono de toda a terra. Quanto vai precisar para você entender que você é vaso, que você é de barro, que você tem um tesouro precioso dentro de você, que você precisa se render a essa verdade. Se esses vasos saíssem de lá fora do templo, nós não teríamos hoje cerca de 1/3 das Sagradas Escrituras. Os manuscritos seriam invalidados porque não estariam completos. Mas Deus mandou guardar, mandou os essênios guardarem esses manuscritos. Eu e ela estivemos lá em Qumran. Nós vimos a impossibilidade de se chegar nas cavernas. É impossível chegar ali. Homem nenhum em sã consciência irá num valado de deserto tão íngreme para baixo e para cima para entrar à toa numa caverna daquela. Eu vejo a situação. Um pastor pastoreando as suas ovelhas, e uma de suas ovelhas sai da malhada. Ele deixa a malhada e vai atrás da ovelha perdida. Ele vai pelo vale de Qumran e ele escuta um eco de um balido de ovelha. Esta ovelha está dentro da caverna de Qumran. Ele entra na caverna, a ovelhinha está lá, deitada ao lado dos vasos contendo os manuscritos. Quem fez esta ovelha se perder? Quem fez este pastor amar tanto as ovelhas que ele tinha? Centenas de anos depois, esse fato ocorre. Mas a raiz do fato está registrada no livro de Salmos por Davi. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, não larga as 99 para poder ir buscar uma? Porque o Senhor é o meu pastor e nada falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então preste bem atenção que a Bíblia, ela é toda entrelaçada. A Bíblia Sagrada, ela nos leva a uma introspecção muito forte quando os fatos verídicos da Bíblia, eles vão sendo colocados na ordem espiritual ao qual Deus queria que fosse revelado. Eu já preguei isso aqui uma vez, na sala de aula da Martin Luther King. Eu já falei sobre isso em bibliologia. Existe um homem chamado Michael Drosnin. Michael Drosnin escreveu 2 livros. E esses 2 livros, ele foi expulso do clero judaico. Eles expulsaram esse homem de Israel. Ele teve que morar na Europa. Ele está morando na Europa. O livro que ele escreveu é Código da Bíblia. O que Drosnin descobriu? Ele descobriu que a Bíblia Sagrada está toda codificada. A Bíblia Sagrada está o quê? Codificada. Ele pediu para um computador escrever a Bíblia em hebraico, como se escreve a Bíblia mesmo. A Bíblia se escreve numa folha. Ela pega o lado direito da página e ela escreve da última linha para cima, da última linha para cima, da última linha para cima. Ela escreve de trás para frente. Michael Drosnin pediu para escrever os 5 livros da Bíblia dessa forma. O Espírito de Deus o dirigiu a alguns fatos e ele começou a procurar. Então, como um jogo de caça-palavras, Drosnin começou a procurar alguns fatos ocorridos durante toda a história. Ele colocou o nome lá,
Deixa eu ver aqui. Kennedy, ele escreveu o nome Kennedy em hebraico. Então, quando a Bíblia Sagrada foi vasculhada pelo computador, ele achou a palavra Kennedy em hebraico. E do lado da palavra Kennedy estava escrito se ele achou a palavra Kennedy na diagonal, ou na horizontal, ou na vertical, ou de trás para frente, ou de frente para trás, ele achou as seguintes palavras: Dallas, tiro, atirador, morte, assassinato. Então, junto com a palavra Kennedy, tinha todas estas palavras nos 5 primeiros livros da Bíblia. O que isso quer dizer? Toda a história da humanidade está codificada na Bíblia Sagrada. É por isso que João, ele diz lá nas cartas dele, lá no final ele diz assim: vós já sabeis de todas as coisas. Quando ele diz isso porque a Bíblia, ela já traz todos os acontecimentos, desde a abertura dos céus até o fechamento dos mesmos. Tudo está contido dentro desse livro. Esse livro não tem somente, querido, a minha história, tem a história de todos os habitantes da terra. Hoje nós somos 7,5 bilhões de pessoas. Já morreram desde Adão para cá outras quase 25 bilhões de pessoas. E a história de todos eles está escrito aqui. Deus, ele disse que no livro ele escreveu a minha e a tua história antes mesmo que nós tivéssemos respirado pela primeira vez. Tudo, eu tenho certeza que se mandar procurar o meu nome aqui, está lá escrito tráfico, está lá escrito droga, está lá escrito crime, está lá escrito também salvação, está lá escrito remissão de pecados, está lá escrito transformação, está lá escrito palavra, está lá escrito pregador, está lá escrito pastor, está lá escrito arrebanhador, está lá escrito pregador da última hora. E eu não posso rasgar a escritura que ele escreveu ao meu respeito. A tua escritura está escrita dentro de você. Você sabe muito bem qual é o caminho que você quer andar. Ande, o caminho é apertado e estreito, a porta que leva à salvação, ela não deixa você entrar atravessado, você tem que entrar reto. Então, querido, por mais difícil que seja a vida do cristão, não titubie. Ele quebra o vaso, destrói a escritura, porque ele vem como julgador. Nós não podemos perder a oportunidade que temos, filhos. Todos nós fizemos centenas de planos essa semana. Todos nós dissemos que íamos comprar uma série de coisas essa semana. Todos nós dissemos que íamos em alguns lugares essa semana, que falaríamos com algumas pessoas esta semana, que visitaríamos algumas pessoas esta semana. E a minha notícia para você é: você não fez aquilo que você disse que ia fazer. Existe um controlador maior sobre a nossa vida. Tem alguém que determina o que eu faço e o que eu não faço. E eu não posso garantir que todos nós temos o mesmo controlador. Porque alguns de vocês disseram esta semana que iriam acertar a sua vida espiritual de uma vez por todas, que você não ia entristecer mais a Deus, que você não ia roubar mais a Deus no seu dízimo, na sua oferta, que você não ia mentir mais para os seus pastores. Você disse que você iria respeitar os seus pais. Você disse que você iria amar os seus pais, a sua mãe. Você disse em algum momento nesta semana qualquer uma dessas coisas ou outras. E você percebeu que a semana terminou, hoje começa outra semana, e você não fez aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você acha que Deus não permitiria que você fizesse aquilo que você prometeu que iria fazer, para que o rolo do testemunho aberto fosse verdadeiro? Agora, se eu e você não fizemos o que deveríamos fazer, quem não permitiu que a gente fizesse?
permitiu que a gente fizesse. Tem um texto aqui que diz assim, eu preguei essa mensagem sexta-feira. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é. Esse é o verso que todos nós conhecemos, não é isso? Abra lá, por favor. Lucas 1:37. Vocês estão vendo essas duas letras aqui atrás? AA. O nome disso aí é Almeida Atualizada. Tá certo? Ótimo. O que está escrito em Lucas 1:37 na sua Bíblia? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que está escrito aqui? Assim fica fácil, né? Não é isso? Assim é fácil demais, é. Agora veja o original, o que está escrito. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Aqui é fácil servir Jesus. No original do grego, só serve Jesus quem quer obedecê-lo. No original do grego, eu tenho que viver dentro da promessa. E viver dentro da promessa, sabe o que é? Repita comigo e diga assim: introspectar-se. Diga. É deixar de viver o mundo de fora para viver o mundo. Por quê? Porque o manuscrito da posse foi colocado aonde? Deus não tem compromisso com a escritura que está do lado de fora de você. Deus tem compromisso com a verdade que Ele plantou. Viver o Evangelho assim é fácil demais. Viver o Evangelho, porque para Deus não tem nada impossível. Ai, Jesus, eu quero aquele homem ali, ó. Para Deus não é nada impossível. Mas ele é casado. Não, Deus mata a mulher dele. Ele te prometeu isso? Ele prometeu isso aí para você? Eu duvido que Deus tenha prometido um casamento feliz após um adultério. Se Ele designa que o adúltero e a adúltera, os dois vão para o inferno de mão dada, eu duvido que Ele tenha guardado esta mentira. E Ele chama esta mentira de tesouro guardado dentro de vasos de barro. Eu duvido que Deus seja assim. É por isso que nós somos confrontados, perseguidos. Por isso que o Evangelho daqui não serve. Por isso que nós pregamos heresia aqui. Esta é a heresia que eu prego aqui. A heresia que eu prego aqui é a verdade que abala pecado lá fora. Nós precisamos começar a viver uma vida, sabe como? Uma vida de introspectar-se. Você não precisa ser crente para os outros verem que você é crente. Você precisa ser crente para quem mora dentro de você. E quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Quando você for crente para o Espírito Santo, você não vai precisar ser crente para mais ninguém. Jesus, Ele não estava preocupado em agradar ninguém. Ele diz assim: tudo aquilo que eu te digo, eu digo porque o Pai que está no céu foi que mandou eu dizer. Não importa se você gostou, se você não gostou. Não importa se você vai dar risada, se vai sorrir, se vai dar cambalhota. Não importa. Deus mandou, eu falo. É isso que Jesus deveria transmitir para nós no manuscrito de compra que Ele passou do lado de dentro. Ali
estava morto, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele Segura, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade se impuseram com terror a mim, cadeias infernais me cingiram e trama de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então a terra se abalou, a terra tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, se estremeceram, porque Deus se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou Deus os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Ele cavalgava num querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto e que se ocultou, escuridade de águas, espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu ele as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram o fundamento do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas, do alto ele estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Salmo de número 18. Em outro salmo diz que ele vinha voando no querubim, e lá nos céus os guardiões diziam: portas e portais, abram-se as portas, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Abram-se as portas, ele é o Rei da Glória. Então, ele morreu, mas a minha notícia nessa noite é: ele ressuscitou para a glória de Deus. Você pode louvar. O céu tu moveste, a tumba vazia agora está.
capaz de glorificar Deus 1 minuto de relógio? Você é capaz de levantar suas mãos aos céus e glorificar Deus 1 minuto de relógio? 1 minuto, abra a tua boca, rapaz. Glorifique ao nome de Jesus. 1 minuto de relógio. Olha só, Paulo escreve à terra de Corinto dizendo assim, segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 1, verso de número 20. Segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 1, o verso de número 20 diz assim: tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas forem as promessas de Deus. Ouça bem, Bruna, todas, eu disse o quê? Todas têm nele o sim. Por isso que para Deus nada é impossível dentro das suas promessas. Em Corinto, Paulo diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, todas elas têm nele o sim. Todas elas têm nele o amém. E a Bíblia diz: para a glória do nome dele. Por isso que a Bíblia diz que tudo que ele prometeu, ele é fiel para. Como é que a gente dá tanta cabeçada sendo cristão? Sabe por quê? Porque não foi ele que prometeu. Você prometeu para você mesmo. Eu vou conseguir, Deus é comigo. Eu não consigo. Se ele não falou, ele não é com você. Mas é pro bem dele, pro bem de Deus. E Deus lá precisa do nosso bem, rapaz. Deus lá precisa de um tostão nosso. Eu tinha entrado na igreja e ia fazer acho que uns 30 dias, 25, 30 dias. Pastor da igreja, pastor Arlen, disse para um presbítero lá chamado Jorge, estava sentado no altar assim nas cadeiras assim que nem a gente tem. Ele cutucou no Jorge, falou na orelha dele assim. Aí o Jorge disse assim: depois eu vou. O Arlen olhou para a cara dele e falou assim: e Deus é Deus de depois? Vá agora. Ele levantou e veio. Eu estava sentado na mesa de sonoplastia. A mesa de sonoplastia ficava na frente assim, ó. Eu estava sentado do lado. Ele foi, o Jorge desceu, o senhor falou na minha orelha assim: pastor Allen falou que quinta-feira, 6:30 da tarde, ele tem um encontro com você aqui. Ele precisa entregar uma mensagem de Deus para você. Quinta-feira, 6 horas da tarde. Só que não é aqui, é no lugar que ele vai te levar. 30 anos atrás. Saímos daqui, fomos para Arujá. O Arlen havia alugado uma boate em Arujá, na quinta-feira que não tinha atividade, para fazer um culto de evangelismo. Então ele alugou um ambiente e ele disse assim: Deus falou comigo que você conhece isso aqui, você vai sentar na mesa hoje aqui. Eu não trouxe sonoplasta, monta tudo aí. Eu peguei e montei todo o som para ele. Durante a mensagem ele veio no meu ouvido e ele disse assim: eu te farei mais sábio do que Salomão, diz o Senhor. Eu te revelarei coisas do alto
que pessoas ficarão estupefatas com aquilo que você vai falar. Você pode não ter nada, eu sou tudo na sua vida. Te farei próspero nessa terra, não na prosperidade do homem. Você caminhará e as coisas acontecerão ao meu tempo na sua vida. Você andará por lugares que muitos dos grandes que se acham grandes meus não andaram, não pisaram, e eles sempre questionarão a mim ao teu respeito. Eu tinha 25 dias de igreja. Então preste bem atenção. Promessa de Deus não é fio de bigode, tá? Promessa de Deus não é cuspir na ponta do sapato. Não. Promessa de Deus é tesouro guardado dentro de nós. Aquilo zuniu no meu ouvido até o dia que eu peguei o microfone pela primeira vez. E eu disse assim: agora que Deus me deu a oportunidade, vou arrebentar, não saiu nada. Aí ele disse: a excelência do que eu coloquei dentro de você não é para manifestar o seu poder, é para manifestar o meu poder. Por isso que todas as vezes que eu vou ao altar para pregar, eu temo. Por isso que todas as vezes que eu vou ao altar, eu digo: o que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer me dizer? O que é que o Senhor quer dizer à tua noiva? Vocês precisavam entender a pessoa que está aqui, e quem está aqui tem que entender quem é que está embaixo. Porque a pessoa que está aqui não foi levantado porque ele é bom. A pessoa que está aqui só foi levantado por causa de quem está aqui embaixo. E você deveria entender que você aí embaixo, sem quem está aqui em cima, você não passa de mero telespectador de coisas que você pode assistir na televisão. Agora você se dá o luxo de vir num lugar que Deus preparou para você, para Ele falar com você. Deus, você deveria tratar as pessoas de forma diferente. Você deveria tratar os profetas de forma diferente. Disse isso aqui de manhã hoje. E como teve alguns que não veio, mas veio agora, vai apanhar agora. Então presta atenção. Jesus ressuscita, deixa os lenços no chão e deixa um lenço dobrado na cabeceira da pedra. Alguns dizem cabeceira da cama. Eu fui lá e eu sei que é pedra, não tinha cama nem travesseiro. Morto não precisa de travesseiro, morto é pedra. Deitou a cabeça lá. Aí o que acontece? Jesus sai, deixa os lenços caídos da parte de baixo, e a parte de cima ele lembra de um quesito hebreu que diz que aquele que gostou da recepção que teve deixa o lenço dobrado e avisa que vai voltar. E esse foi o recado. E os pregadores que pregam diz que Jesus vai voltar, e todo mundo pula dizendo que ele vai voltar. Oh glória, Jesus vai voltar. Mas o recado de Jesus não foi esse não, que os pregadores pregam. Jesus está dizendo assim: eu gostei da recepção que me deram, e eu vou voltar. Gostei de ter sido furado, gostei de ter recebido coroa de espinho, gostei de vocês puxaram a minha barba e arrancaram a minha barba, gostei que vocês me pregaram na cruz, gostei que vocês disseram que eu expulsava demônio pelo dedo de Belial, gostei que vocês escorraçaram a minha família, gostei que vocês tentaram me jogar no precipício 2 vezes, gostei que vocês me chicotearam, gostei que vocês me colocaram dentro de uma cisterna como um vagabundo, e eu estou dizendo: o lenço está dobrado, eu vou voltar. Esse é o recado que ele deixou. Gostei do que vocês me fizeram, eu vou voltar. E eu termino a mensagem dizendo para você: Jesus está gostando do jeito que você está tratando ele. Ele vai voltar. O lencinho ficou lá para quem quiser saber. Ele vai voltar. Se você mente para ele, ele vai voltar. Se você rouba ele, ele vai voltar. Se você menospreza o poder dele, ele vai voltar. Se você mente a respeito da palavra de Deus quando evangeliza os outros, e ao invés de trazer os outros para a igreja, você afasta essas pessoas da igreja, ele vai voltar. É capaz dele salvar esse que se afastou e mandar você para o inferno. Ele vai voltar. Você que é mentiroso, fofoqueiro, sem vergonha, ele vai voltar. Mas eu também tenho uma notícia: aquele que tem coração quebrantado e
Nós não podemos brincar mais com Deus, queridos. Estava deitado no chão da minha sala hoje, a minha cachorrinha lá brincando comigo. E o Senhor falou comigo assim: aproveite, viu? Eu estou voltando. Não vai dar tempo, Gilson. Aproveite os dias que você tem. Aproveite os pequenos períodos da minha presença. Aquilo que você puder, avise para eles. Eu vou requerer as Escrituras. Eu vou requerer o que eu plotei dentro deles. O livro de Eclesiastes diz: não há um homem na face da terra que não anseie em saber o futuro. Eu plantei a eternidade no coração de cada um deles, mas eu tranquei com chave a revelação. Só tem a revelação aquele que vem para Cristo como Salvador. Os outros querem saber, vão para cartomante, vão para poder ler bola de cristal, vão para pai de santo, para mãe de chouriço, vai todo mundo por aí. Só que é o seguinte: a verdade já está colocada dentro de nós. Por isso que ele diz que dentro de nós flui um rio de águas vivas que jorra para a eternidade. Dentro dos vasos que somos nós. Não podemos brincar mais com o filho, não podemos brincar mais com o marido, brincar mais com a esposa. Queridão, deixa eu dar notícia para você: arruma a tua casa, Jesus está voltando. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar do nosso interior. Deus vai cobrar a respeito dos filhos que Ele nos deu, a respeito da casa que Ele nos deu, a respeito do casamento que Ele nos deu. Deus vai cobrar de nós, a respeito dos namoros que Ele tem dado para você, a respeito das prevaricações da sua casa. Um dia está bem, no outro dia não está bem. Um dia persegue, outro dia não persegue. Um dia está bom, outro dia não está bom. Deus vai cobrar de você. Por quê? Porque Ele deu para você o Espírito Santo. Ele deu para você domínio próprio. Ele deu para você mansidão. Ele deu para você fé. Ele deu para você amor. Ele deu para você benignidade, bondade, fidelidade. É isso que Ele deu para nós. E Ele vai cobrar isso. Não fique pensando. Toda árvore, quando vai dar um fruto, ela tem que chorar primeiro. E Jesus disse: eu sou a videira. Para nós recebermos algo de Deus, Jesus tem que sofrer primeiro. Ele sofreu as nossas dores, Ele sofreu as nossas iniquidades, Ele sofreu quem nós somos. Nós estamos brincando. A mesa está posta. Fazer isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de... Comam o pão e bebam até que eu venha.